Strike first, strike hard, no mercy. Tá começando o Game Shark 50 de Cobra Kai. Tá no ar o Game Shark de hoje. Você já sabe, eu sou a Bruna Penilhas e esta é a casa dos videogames aqui na Loading. Todos os dias a gente destrincha as curiosidades, a história e os segredos de um game diferente. A gente já falou de jogos indie, lançamentos e franquias que marcaram a indústria. Para comemorar o nosso 50º programa, nada mais do que justo do que abrir o nosso mar para destrinchar tudo de um game desenvolvido aqui no Brasil. E olha, fica ligado porque no final de cada bloco a gente vai divulgar um pedaço de um código do jogo de hoje pro Steam. Quem resgatar primeiro, leva para casa. E se você conseguir, avisa pra gente nas redes sociais usando a hashtag GameShark. Ataque primeiro, ataque com força e ataque sem misericórdia, pois está começando agora o Game Shark de um game brasileiro que adapta uma das séries de maior sucesso da atualidade. Tá no ar o programa de Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continues. Breathe and focus. No mercy. Find your balance. Come on! You want to do this? Let's go. Come on. Daniel's gonna pay for this. Who's next? This isn't a tournament. There are no rules. Dimitri! Coming for ya! Somebody needed to remind them what it takes to win. You don't need to fight. Yes, I do. Is that the only way you know how to fight? Dirty? Who's next? Cobra Kai ainda era uma série desconhecida do grande público quando estreou no serviço de streaming do YouTube lá em 2018. A trama dava continuidade à história dos lendários filmes de Karate Kid da década de 80. A série animou a Game Mill Entertainment, uma publisher que trabalha com a adaptação de propriedades intelectuais para jogos. A empresa adquiriu os direitos de Cobra Kai e partiu para a procura de um estúdio que pudesse levar a produção do streaming para os videogames. E aí, entre todos os estúdios do mundo que se candidataram para a missão, quem faturou o desafio de fazer um jogo de Cobra Kai foi a Flux Games, um estúdio brasileiro aqui de São Paulo. Em pouco menos de 11 meses de trabalho, a Flux entregava o game Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues. Por coincidência do destino ou não, o jogo foi lançado em meio ao lançamento da série na Netflix, onde Cobra Kai atingiu novos picos de audiência. O jogo é um beat'em up, que é como a gente chama os games de lutinha na rua, em que o jogador encara combates corpo a corpo contra ondas de inimigos em cenários laterais. Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues chegou para Nintendo Switch, PS4 e Xbox One em outubro de 2020. Uma versão para PC estreou um pouco mais tarde, em janeiro desse ano. O game conta com personagens de Karate Kid, não apenas como personagens jogáveis, mas também na dublagem. Ralph Macchio e William Zabka reprisaram seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence no game. O elenco ainda conta com Jacob Bertrand e Gianni De Cenzo, o Hulk e o Demetri. Os atores passaram por direção da Flux Games para reprisar os papéis pela primeira vez nos videogames. No jogo é possível ver Daniel dando suas lições de sensei para ensinar o jogador qual botão apertar para descer a porrada em um inimigo. A história de Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues é original e acontece em algum momento entre as temporadas já lançadas. Para criar o enredo do jogo, a Flux teve acesso antecipado ao roteiro da terceira temporada de Cobra Kai, que chegou à Netflix em janeiro de 2021. Além disso, a equipe de showrunners da série se envolveu no texto do game, para que nenhum personagem perdesse a essência com o que foi e ainda será mostrado
mostrado em Cobra Kai. Na prática, o roteiro não é canônico, mas também não contradiz o que mostrou a temporada mais recente da série. No começo do game, a gente vê Hulk e Demetri na sala do diretor após uma sequência de brigas pelo vale. Os dois personagens contam sua própria versão da história do jogo, tentando defender seus dojos. É com esse começo que o jogador pode optar entre duas opções da narrativa. Você pode escolher jogar a história pelo relato de Hulk, controlando lutadores do Cobra Kai, ou ir com Demetri e enfrentar os desafios pelo Miyagi-Do. Essa escolha muda os aspectos da dificuldade do game. Se escolher o Cobra Kai, o jogador vai controlar os personagens do dojo, aplicando um dano maior e combos mais fortes. Se escolher o Miyagi-Do, o jogador vai controlar outros personagens que contam com mais pontos de vida e contra-ataques mais poderosos. A Flux garante que, ao concluir a história pelos dois pontos de vista, um final incrível será revelado. Aqui a gente vai guardar segredo para encorajar você a fazer isso. Quiet! O game possui 8 personagens jogáveis. Do lado do Cobra Kai estão Hulk, Tori, Miguel e o Sensei Johnny. Já na história pelo Miyagi-Do, você controla Demetri, Robbie, Sam e o protagonista dos filmes, Daniel LaRusso. Por ser uma história contada por dois personagens que têm seus próprios interesses, a narrativa de Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues tem um narrador não confiável. Nesse estilo, o personagem nos guia pelo enredo com base no que defende, adicionando ou exagerando detalhes a seu favor. O estilo de narrativa deu ao game da Flux algumas liberdades para incluir elementos fantasiosos na adaptação. A ideia é que Hulk e Demetri exagerem na narração. Uma das adições mais bem-vindas ao universo de Cobra Kai nesse sentido foram os poderes mágicos. Isso mesmo, karatê com poderes. Os personagens do Miyagi-Do controlam o gelo, enquanto Cobra Kai ataca com o fogo. Cada personagem possui seus próprios atributos e golpes de karatê, além de skills mágicas e ultimates exclusivos. Daniel conjura uma parede de gelo gigante, enquanto o Hulk abre suas asas de fogo contra os inimigos. Uma das árvores de habilidades mais legais para quem conhece a série é a do Demetri. Como fã de RPG, o personagem conjura uma espada e um escudo de gelo. Golpes karatê podem ser legais na vida real, mas o game poderia ficar chato se fosse só isso. Os poderes mágicos de fogo e gelo foram adicionados com o objetivo de deixar a experiência mais divertida e fazer o jogador se sentir badass. Os ataques foram em partes feitos com capturas de movimento e em partes animados. Cobra Kai never die! Desenvolvido durante 2020, Cobra Kai teria inicialmente contado com lutadores e dublês para a captura dos seus golpes, mas a ideia acabou deixada de lado por conta da pandemia de coronavírus. Quem sabe fica para uma sequência do game. O que a gente sabe é que a Flux usou muito da sua bagagem e conhecimento de jogos passados para a execução desse projeto em um pouco tempo. Uma das maiores contribuições veio do trabalho feito em Guts, game de luta da desenvolvedora brasileira lançado em 2017. Inclusive, um fato curioso é que euzinha mesmo gravei alguns movimentos pro Guts. Dá uma olhada. Tô pronta de novo se vocês precisarem. Os dojos no jogo de Cobra Kai ainda possuem um conjunto de habilidades que são comuns para todos os seus membros. A inspiração para os poderes de gelo e de fogo vieram da série, mais precisamente do terceiro episódio da segunda temporada. O episódio se chama Fire and Ice e mostra os dojos em apresentações. Enquanto Miyagi-Do mostra como partir gelo com os punhos, o Cobra Kai chuta e dá piruetas durante um show pirotécnico. A série inspirou ideias para o roteiro do jogo, mas o pessoal da Flux também trabalhou para expandir o que conhecemos na obra live action. O game tem mais de 40 tipos de inimigos, 99 colecionáveis e cerca de 25 minutos de cutscenes. O destaque são para os mais de 15 chefões. Nas lutas contra chefes, a Flux desenvolveu personagens que apareciam pouco ou que não lutam na série. O padrasto abusivo do Johnny, o Sid Weinberg, é um exemplo. Além de Tom Cole, o vendedor de carros concorrente dos LaRusso. Inclusive, a batalha contra o Tom é muito engraçada. O antagonista faz carros irem na sua direção e até caírem do céu. Cobra Kai possui ainda elementos de RPG. O jogador pode aprimorar as mais de 40 habilidades exclusivas e atributos dos personagens.
O combate é sempre dinâmico graças às possibilidades de alternar facilmente entre os lutadores. Mesmo com um desenvolvimento em menos de um ano, a Flux fez um bom trabalho em criar um jogo com várias horas de gameplay, 28 missões e uma ambientação que deixa a gente se sentindo dentro de Cobra Kai. O jogo passa por cenários clássicos, como o novo Cobra Kai construído do zero por Johnny e a concessionária de Daniel. E o legal é que os ambientes interagem com as lutas. Por exemplo, é possível bater a cabeça de um inimigo em um dos carros da La Russo ou ainda usar mesas, cestas de lixo e até uma fantasia de polvo gigante para incapacitar os seus adversários. O jogo permite ainda que você colete itens no chão e parta para a pancadaria. Dá para usar os tradicionais tacos de beisebol ou até um violão. E a trilha sonora do jogo também está aí para ajudar na ambientação. As músicas são exclusivas e foram feitas em parcerias com os criadores da série. O disco tem canções com guitarras e sintetizadores que remetem aos anos 80 e estão disponíveis nos serviços de streaming de música. Agora o Game Shark de número 50 volta já com uma entrevista com o pessoal da Flux Games. Fiquem por aqui.